Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Papo de Commodities aqui no Jornal da Orla, um oferecimento da Archer Education, e vamos para mais um bate-papo informal. E hoje nós vamos falar especialmente sobre seguro rural, que é um assunto vibrante no Brasil e ainda com um potencial muito grande de crescimento, né? Bom, primeiramente eu estou aqui com o Daniel de Pauli, que é um especialista em seguro, cara que já trabalhou 12 anos no Banco do Brasil e tem uma experiência muito grande em seguros, trabalha hoje com a Sombreiro. Estou também com o Luiz Cláudio, que é do Conselho da Sombreiro, é um especialista também em seguros, tem uma experiência muito grande com o mercado agrícola, tendo trabalhado mais de 20 anos na Bolsa. E do meu lado aqui, o Antônio Resch, esse jornalista centenário já, né? Resch, muitos anos aí de Começamos juntos. Começamos juntos, exatamente. Entrevistamos Dom Pedro, né? Isso. Mas enfim... vamos começar esse papo aqui, que eu acho que é muito interessante. É um assunto vibrante, é um assunto que o Brasil ainda está engatinhando. E eu tenho umas perguntas aqui já para fazer que eu acho que são importantes para você, Daniel. O tamanho desse mercado agrícola no Brasil é imenso, né? A gente sabe disso. Mas o seguro agrícola, propriamente dito, ele ainda está engatinhando, né? Eu tenho uma experiência que de alguns anos atrás, quando me ligaram para a consultoria, um cara me ligou de Oregon, Estados Unidos. E por alguma razão, esse cara deve ter sido acionado lá para tentar fazer um seguro agrícola de produto brasileiro, de uma commodity brasileira. Se eu não me engano, era milho. E ele me ligou com um objetivo único. Disse: escuta, vocês têm banco de dados de chuvas no Brasil? Desde quando? Eu não sabia responder essa pergunta. Depois eu vim a saber que nós temos banco de dados de 1960 para cá, alguma coisa assim. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu perguntei para ele: bom, mas e vocês têm banco de dados de quando? Vocês têm banco de dados de 200 anos. Quer dizer, sabendo o índice pluviométrico de determinar na região dos Estados Unidos, o cara é capaz de, pelos modelos, te oferecer uma proteção. Coisa que nós aqui ainda estamos engatinhando. Apesar de eu achar que, se você tem banco de dados desde 1960, não é tão ruim assim, né? Eu pensaria em algo bem pior. Mas, por favor, a palavra é sua. Não, tem bastante banco de dados e hoje, principalmente com a evolução da agricultura, com sensores em campo, tá? Então hoje você já tem bastante dados que dá para se trabalhar. O seguro agrícola, eu estou há 15 anos no mercado. Eu acho que o seguro agrícola tem intensificado aí, mostrado a cara um pouco mais ou menos uns 20 anos. Nesse período já teve algumas catástrofes. E tem o seguro rural, né? O seguro rural ele é um pouco mais amplo, o seguro agrícola é uma parte dele. Então o seguro rural você tem o seguro de vida do produtor rural, de todos os equipamentos e benfeitorias. Então, você traz seguros para proteção do empreendimento rural. E o seguro agrícola, a gente traz aquela parte relacionada à safra mesmo. Então, um evento climático que trouxe uma quebra de safra. Então, assim, nos últimos, sei lá, uns 10 anos, últimos 15, 10 anos, o seguro tem ganhado um corpo maior. Muitas seguradoras entraram, aumentou a oferta de seguro por várias seguradoras. Mas aí você vem com aquelas catástrofes, né? Então, regiões produtoras, que o produtor acha que o risco é baixo. Fala, não, aqui eu nunca vou perder. De repente vem uma catástrofe e ele sensibiliza com o seguro. Eu acho que nos últimos anos o seguro rural, principalmente o seguro agrícola, tem trazido, com as mudanças climáticas e tal, tem trazido mais essa sensibilidade no produtor de estar muito próximo da perda. Ô Daniel, agora pegando esse gancho até pro nosso ouvinte poder entender melhor, qual a diferença básica entre o seguro rural e o seguro agrícola? Seguro rural, a gente fala ali que é um leque de produtos que traz essa proteção para o empreendimento. Então, normalmente tem muito para o seguro vinculado a crédito. Então, quando o produtor vai lá, pega um financiamento para plantar, para produzir. Normalmente você tem ali 3 linhas de seguro que mitigam esse risco, né? Que é o seguro de vida do produtor,
que ali se ele vem a falecer e tal, aí o seguro vem com a dívida. Tem o seguro do patrimônio rural, que aí protege desde máquina, equipamento agrícola, benfeitoria. E tem o seguro agrícola, que a gente volta mais para a lavoura. Tem o seguro de animais também, o pecuário, né? Que acho que aí fecha bem o montante. E esse seguro de animais, desculpe te interromper, significa o quê, então? Pode ser seguro pecuário mesmo, de gado de Doença corte. entra nisso também? Doença não, acho que não é coberto, não, né? Algum tipo de doença entra sim. Mas aí vai muita especificidade de cada pólice. E o seguro de animais ainda tem seguro de animais de raça também. Ou um outro ramo de seguro, e tem seguro de pet também, né? Isso. Então, quer dizer, então quando o Daniel está falando de agrícola, então tem agrícola, pecuário, aí tem máquinas, equipamentos, propriedade, vida do produtor rural. Então tem uma gama de seguro, e isso que a gente define como seguro rural. É esse leque. Esse maior. leque maior. Né? E aí o agrícola, que são lavouras, que é o que tem uma volatilidade de perda muito maior do que esses outros, esse é o agrícola, que é o que tem realmente... Isso, que é o mais nervoso, ter mais né? seguro, é o mais nervoso. É o mais nervoso pela questão do clima. Aí passando um geral no seguro agrícola, acho que a gente pode dar uma olhada geral, né? Seguro agrícola, a gente fala muito, seguro de lavoura, sempre risco climático, né? Então praga, doença não é coberto, problemas de manejo inadequado também não é coberto. E aí no seguro agrícola, a gente fala basicamente em seguros multirrisco, que aí multirrisco vai cobrir seca, geada, granizo, e tem como variável principal, gatilho para a cobertura, não a produtividade. E aí você tem seguros que a gente chama no mercado de riscos nomeados. Então é um seguro específico para geada, um seguro específico para granizo. Então, por exemplo, tem frutas, maçã em Santa Catarina. Eles geralmente são irrigados, então não querem seguro de seca. Né? Não geralmente, mas muitos produtores não querem seguro de seca. Aí eles contratam um seguro nomeado só para granizo, porque granizo, se cair numa lavoura, acaba, né? Então... E aí o produtor vai pegando mais, aí ele faz a gestão do risco dele, né? Então ele vê assim, pô, aqui na minha região, o meu risco não é seco, o meu risco é mais geado, então ele já contrata um negócio específico. Aí é muito o olhar dele sobre o preço do seguro, e sobre o risco que ele está exposto. Agora, o custo é danado, né? O custo o custo é alto. O custo é alto, né? Do seguro é alto. Seguro agrícola. É alto. Mas aquele negócio, né? Quer dizer, se você não fizer, a perda pode gerar pode ter uma perda total. Pode ter uma perda total. Né? Então, o seguro é caro, o custo é alto, por causa daquele primeiro ponto que você falou, o problema de dados. Isso. Né? Então, a gente tem dados desde 1960. É mais ou menos isso, né? Não, dado de produtividade da Conab é de 77 para cá. Nossa. Quer dizer, é pouco, É pouco, né? Eu estava fazendo na verdade, não tem nada a ver com isso, eu estava fazendo uma palestra de consumo de carnes dos Estados Unidos. Eles têm o gráfico desde 1900. Nossa. Então, você pega o gráfico histórico do consumo per capita de carne. Quer dizer, então eles têm muito mais dados, e a gente tem um problema de dado. E onde que o dado impacta, o Arnaldo? Ele impacta na precificação do seguro. Claro. Que é um modelo que você... Como que você precifica um seguro? Você fala assim, qual que é a probabilidade de perda? A probabilidade de perda é 10%. Então eu vou cobrar de todo mundo 10%, e aí quem pedir seguro, se o meu cálculo estiver certo, eu vou ter um problema até 10%, que é o que eu cobrei de prêmio. Então eu consigo ressarcir algumas pessoas que tiveram sinistro. Então esse é o conceito do seguro, é esse, né? E quanto mais dados eu tiver, provavelmente esses 10% diminuem, né? Diminuem. Porque eu pego para uma amostragem maior e eu vou ter, evidentemente, um custo menor também, né? Esse é o nosso problema, né? Esse é o nosso problema. Mas, por exemplo, você tem no Brasil hoje seguro como se fala, de rendimento agrícola? De receita. De receita.
Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, eu sou um cafeicultor e tenho meu café na região lá de Guaxupé. O meu medo maior é a geada naquela região, né? Então eu me lembro de quando eu ter escrito lá o Derivativos Agrícolas, de ter feito uma análise que você pegava todas as geadas ocorridas no Brasil e tal, e ali mostrava o seguinte: 95% das geadas no Brasil aconteciam entre 31 de maio e 6 de setembro. Isso é uma estatística. Né? Mas você já teve geadas, por exemplo, fora desses dois parâmetros. Né? Então, a minha pergunta é: se eu quiser fazer um seguro contra a geada que venha dizimar a minha produção de café naquela região, hoje é possível? É possível. Daniel. É possível, mas é um custo aí razoável. vai variar da região, porque você faz esse cálculo de risco conforme que a gente fala por frequência, né? A quantidade que ocorre isso em X período. E qual a cobertura, né? E qual a cobertura. Se você quiser uma cobertura de morte da planta, Isso. você reponha, que a seguradora reponha o quanto que vai custar para plantar de novo café e começar a produzir daqui 3 anos, isso é uma coisa. Então se aumenta a exigência, aumenta o prêmio, né? É seguro de vida para a planta, né? Então você tem ali, às vezes você pode ter uma cobertura por um manejo, vai fazer uma poda mais drástica, não, ou fazer todo o replantio. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: quando acontece algum sinistro, seja seca ou qualquer um, às vezes no mesmo talhão, eu queria saber como é que vocês medem esse negócio. Perfeito. Porque às vezes no mesmo talhão, por exemplo, digamos que fosse produtividade. Ele vai colher 300 sacas por hectare, não importa o produto. Aí naquele talhão que teve o sinistro, tem uma área que colheu 20 e outra que colheu 280. Como é que resolve essa situação? Deixa só. Pode falar, o Daniel é fiquei. especialista nisso, né? Dentro da sombreira é a rede de sinistro, né? E existe dentro do sinistro, existe uma fase que chama regulação de sinistro, que é a seguradora vai saber o quanto que perdeu para poder indenizar. Então aí eu vou passar a palavra para ele, que ele entende muito mais do que eu. Quando você comunica o sinistro, assim, teve um evento climático lá, um evento coberto, identificou que tem perda, seja em parte. Às vezes tem uma parte que perdeu tudo e tem outra que não. Isso é clássico em momentos de plantio. Por exemplo, Teve uma ali lavoura de soja, né? Quer dizer, vamos uma lavoura deixar, de soja. Lavoura de soja, por exemplo, teve ali uma situação, uma parte ali tem uma diferença de solo, ela produz mais ou menos. Isso é bem característico. Aí quando o perito vai a campo, ele faz uma amostragem. Então isso pode ser feito coletando planta ali manualmente, mas o mais comum é ele realizar isso com a colhedora, que é o processo ali do produtor. Então o que ele faz? Ele verifica essa condição da área, então ele subdivide. Tem um talhão que produziu mais, tem um talhão que Peraí, produziu o menos. perito é É um agrônomo credenciado na seguradora, Isso. capacitado e tal, que aí ele é certificado e ele é cadastrado no Ministério da Agricultura também. Então Quem contrata o perito é a seguradora. Isso. Então todo sinistro vai um agrônomo, que é um perito, que vai lá fazer apuração de prejuízo, que vai medir Quer perda. dizer, o laudo é feito pela procuradora. Pela seguradora. Isso, a seguradora. E aí esse perito vai lá e ele colhe parte das áreas, né? Aí esse é o segredo da perícia. Ele tem que fazer ele não colhe a área toda, então ele faz um caminhamento ali dentro da lavoura e esse caminhamento tem que ser representativo. Então, dependendo como acontece a subdivisão ali da área, então ele vai ter uma produtividade para a área B que produziu mais, uma produtividade para a área A que produziu menos. E aí no final você faz uma média ponderada, né, dessas duas produtividades e tem a produtividade única. Mas existem seguros que a regulação é feita por talhão, que a gente fala. Que aí ele vai medir uma produtividade num talhão, uma produtividade no outro, calcula uma indenização para esse talhão que produziu menos e uma indenização para o talhão que produziu mais. Então aí entra numa variação do tipo de seguro que você contrata. Agora, importante estar atento a isso aí. Agora, o que é importante? Quando o perito faz o laudo, esse laudo é acompanhado pelo produtor, é acompanhado pelo corretor que representa o produtor. Isso. E aí o produtor ele tira todas as dúvidas para saber, porque, obviamente, o produtor quer saber se realmente qual foi a perda. Então ele tem que ficar
ser convencido pelo laudo ou pelo perito de que aquela conta está verdadeira, né? Não é uma questão de convencimento, ele demonstra que a conta é verdadeira e aí o produtor ou o corretor assina um laudo junto concordando. Então, esse é um ponto importante dessa parte de regulação. Talvez o ponto mais importante seja esse, o consenso ali no campo, na hora de fechar o prejuízo, porque aquilo ali... E é diferente o seguro agrícola de outros seguros, né? Então, por exemplo, você tem um seguro de um carro. Teve uma batida. Não concordo com esse orçamento. Você tem tempo ali de olhar de novo o carro, ver se o seguro agrícola não. Colheu, acabou. Aquela planta não está mais ali. Então, aquele momento ali, existem os procedimentos padrões que as seguradoras têm, até validado pelo Ministério e tudo mais, que os peritos precisam cumprir. Mas o agro a gente sabe que tem muitas variáveis ali, cada área de um jeito e tal. Então o produtor precisa estar acompanhando junto com o perito, seja ele um representante, e não pode sair do campo ali com nenhuma dúvida, com nenhuma discordância. E se tiver discordância, tem que relatar isso no laudo. O produtor não concordou com o resultado, por isso. Essa transparência no momento da vistoria é o crucial para o seguro ter sucesso. Ô Luiz, tem estatística sobre o tamanho do mercado de seguro agrícola no mundo, ou pelo menos nos Estados Unidos, em que essa preocupação de seguro sempre foi dominante? Tem a estatística, eu não tenho aqui. Sim. Mas os Estados Unidos, ele tem seguro já há muitos anos, né? Quer dizer, ele já tem um programa de subvenção de seguro pelo próprio governo, né? Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, que foi em 98, eu fiz uma exploração no mundo inteiro e já tinha, os Estados Unidos era o que tinha, estava começando a internet, então eu consegui os papers pela internet e os Estados Unidos já tinham um programa muito robusto, né, de seguro agrícola. Isso tem a ver com que lá é subsidiado o prêmio? Quase 100%? Tem a ver. Qual que é o ponto aqui do seguro agro, que assim, do agrícola, principalmente? O agrícola tem uma diferença do seguro de automóvel. O seguro de automóvel, ele tem uma previsibilidade muito... Então, a estatística, você consegue saber, em algum determinado bairro, aqui em Santos, se bate ou se rouba carro, ou se... Né, quer dizer... A estatística é muito detalhista, muito detalhada e ele não tem o problema que existe o agro, tem um componente que chama componente catastrófico, que existe uma incerteza de quanto que vai colher. É diferente do carro. O carro não tem catástrofe. Mesmo vida, tudo bem, teve pandemia, foi um outlier, foi fora da curva. Mas mesmo o seguro de vida, você sabe quantas pessoas morrem, você tem a tábua e você consegue calcular o prêmio de uma maneira muito, muito detalhada. No agro, não. Como o agro ele tem uma volatilidade alta, então, e aí, por conta do catástrofe, porque quando tem uma seca, a seca lambe uma região, você não sabe quanto. Pode ser todo o Paraná, pode ser todo, como teve Mato Grosso, pode ser manchado, como nesse último ano no Mato Grosso, na soja, foi manchado. Teve algumas regiões, teve produtor que colheu muito bem, mas teve produtor que não colheu nada. Quer dizer, então, essa característica da catástrofe faz com que... Traz incerteza e traz e maior custo. O preço mais alto. Claro. E aí precisa... por isso que os Estados Unidos subsidia, porque ele sabe disso. E aqui no Brasil também a gente subsidia. Subsidia pouco, mas subsidia. Então, é por isso que precisa subsidiar, porque senão fica muito caro. E aí aumenta muito o custo de produção para o produtor. No Brasil, a gente tem um subsídio do prêmio de seguro até 20% para a soja. Então, é subsídio mesmo, está no orçamento. Então, o governo paga até 20% do prêmio de seguro para a soja e até 60% para milho, trigo... 40%, né? 40% para milho, trigo e outras lavouras. Então, só que o problema do país é um problema fiscal, né? A gente não tem tanto dinheiro para subsidiar. Então, o ano passado foi 1 bilhão
no ano retrasado 1 bilhão e 100, e esse ano estão brigando no próximo plano de safra, que vai ser lançado agora em 30 de junho, e ter uma verba maior para subsidiar o prêmio. Mas é por isso, né? Então, os Estados Unidos já subsidia há muitos anos e por conta desse evento catastrófico que é a característica do agro. A CNE está pedindo 4 bilhões. Mas eu vejo o seguinte, mesmo de subsídio, mesmo 4 bilhões para um negócio do tamanho do agro é muito pouco, né? É pouco, mas é melhor do que né? Então, assim, eu acho que tem que ter, nesse caso, tem que ter subsídio, na minha opinião, porque precisa, por causa do componente catastrófico, só por isso. Né? Agora, realmente, não vai ter muito, porque a gente conhece, né? O Brasil tem um problema fiscal, né? Então não vai ter. E o seguro tem muito que avançar ainda, né? Uma área muito pequena, uma proporção muito pequena das áreas de produção no Brasil são Em termos seguradas. de hectare é pouquinho, né? É pouco, acho que a gente tem aí 6 milhões de hectares segurados. O Brasil produz o quê? 40, 60 milhões? 40, Exatamente, 60 tem milhões, pastagem né? aí, mas é isso mesmo, o seguro ainda é muito... A gente fala aí em torno de Incipiente. 10% da área produtiva no país é segurada. Que coisa. Então, Mas, Arnaldo, quando a gente olha, por exemplo, uma conta simples, né? Lucratividade do produtor é igual a quantidade produzida vezes o preço menos o custo de produção. É uma conta muito simples. Todo produtor conhece isso na veia, né? Bom, quando a gente fala então, quando você está falando de risco, você tem que analisar essas 3 variáveis, que é quantidade produzida, preço e custo, né? Quando a gente fala de preço, existe o risco de preço, e aqui o Arnaldo é o especialista em derivativos aqui do país, né? Então a gente sabe que tem instrumentos de derivativos que você pode tentar se amarrar. Então, assim, quando você olha do ponto de vista de risco, o seguro é o quê da quantidade, né? Quer dizer, se o cara não produzir aquilo, tem que vir tem que ter um hedge de seguradora para poder ajudar aquela quantidade não ser pouco, né? E ainda o produtor ainda tem o desafio do custo, né? Que é o custo de produção, ele também varia, tem o risco de preço do custo de produção e tem a gestão da fazenda também, que não é uma coisa tão fácil. Então, essa é a minha questão, porque, por exemplo, na parte que me cabe aqui nessa conversa, que é exatamente o risco de preço, que eu tenho uma certa experiência, eu vejo que os produtores ainda são muito reticentes na questão da... O produtor é um... Eu estava num evento a semana retrasada, em um banco lá em São Paulo. E esse banco, ele fez um workshop de 2 dias e trouxe 50 usinas para fazer parte desse workshop. Era um evento fechado. E, claro, o meu tema principal foi exatamente risco de preço, né? O hedge, né, que a gente chama, né? A proteção, né, que as empresas usam indo ao mercado de futuro com o intuito de proteger travar a sua rentabilidade vendendo contratos futuros daquela commodity em questão. Você sabe muito bem, né, Luiz Carlos? Você trabalhou na Bolsa há 20 e poucos anos. A dificuldade que é de você trazer o produtor para esse lado. Né? Então, a gente estava dizendo nesse workshop lá do banco o seguinte: o produtor ele não é um produtor, ele é um apostador. Ele está sempre apostando que o mercado vai subir. Posso falar? Deve. Claro. Eu acho o seguinte, tem um negócio que eu não sei se tem a ver com cultura, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, produtor de milho e de soja, eles não operam na bolsa. Quem opera na bolsa são os elevators. Sim. Que são quem? Armazenadores. Tanto que quando você vai na porta de um elevator, tem lá, se o cara quiser opção, vale tanto, se quiser... Tem uma tabelinha de preço. E eu acho que o produtor brasileiro não vai operar na bolsa, ele vai ter que encontrar, seja corretor, seja armazenador, porque eu não conheço nenhum país que o produtor faz um hedge. Por exemplo, a Cochupé, ela opera mercado futuro,
Mas ela tem 20 mil produtores, ela representa esses caras. O produtor individualmente, eu acho que ele não... Não, você tem razão. Você tem mais. O Arnaldo estava falando de usina, né? eu tava De falando usina. Agora você tem razão, Regis, porque qual é a primeira coisa que impede o produtor de fazer uma proteção de preço nas bolsas? Chamada de margem. Sim. Margem, entrega, tem uma série de coisas que ele fala assim, não, eu não vou mexer com isso. Então, o produtor, na verdade, para ele poder acessar os mercados futuros com o intuito de proteger contra a variação negativa de preço, ele vai ter que ter, primeiro, um contrato comercial com uma trading ou com uma empresa que esteja disposta, ou até mesmo pessoal de fertilizante, que esteja disposta a receber a produção dele e fazer o hedge na bolsa correspondente. Arnaldo, Esse é um problema, sim. Mas ainda tem um fato adicional nisso daí. Produtor, ele tem que, quando olhar a matriz dele de risco, né, ele tem que falar o seguinte: eu tenho que gastar. Ele tem que separar no custo de produção. Eu até escrevi um artigo sobre isso na Agroanálise. Ele tem que separar no custo de produção um pouco de dinheiro para ele fazer o hedge do preço. Ele tem que separar no custo de produção para fazer o seguro, quer dizer, para ele poder fazer a gestão de risco. Se ele não tem nem o custo de produção, ou se ele não separa isso e não põe na cabeça, eu tenho que fazer isso, realmente vai ser esse negócio, né? Tem ano que vai muito bem e tem ano que vai muito mal. E aí, quando a gente fala de risco, a gente nem quer que vá muito bem, nem quer que vá muito mal. A gente quer que as empresas e os empresários se perpetuem ao longo do tempo, né? Passem o empreendimento para os filhos, para os netos e assim por diante. E produzam para o nosso país, que precisa de produção. Então... Agora, tem uma coisa que deu para notar, e você dá aula também, hoje, né, Luiz? E a segunda geração, ela é mais preocupada com gestão de risco, né? Sim, está sendo, né? Está tendo que ser, né? Você pega, por exemplo, eu tive no Mato Grosso o mês passado, e você nota que, por exemplo, aquelas empresas que a segunda, terceira geração estão dominando, essa já olha o seguro com outro olhar, né? Por quê? Porque é outro negócio, né? Você vai para a gestão de risco ou é pelo amor ou é pela dor, né? Geralmente você vai pela dor, né? Depois que você sofre, você teve uma geada, que você perdeu a produção, né? O Daniel o nosso amigo lá, que você sabe que você é padrinho da filha dele, você sabe que ele virou produtor de azeitona, né? Sim. E a região dele inteirinha teve, como é que se fala? Granizo. Granizo. Ah, é? E não tinha Cai seguro, tudo. né? Não tinha seguro. Você já imaginou? Cai Você tudo. investe tua grana para produzir azeite e na primeira safra você tem uma Gestão de risco. gestão de risco. Mas o cara não vai imaginar que isso vai acontecer, né? Mas acontece. Agora, Arnaldo, a gente estava falando do custo do seguro. O custo é alto. Agora, tem tido, a tecnologia tem trazido alguns modelos de seguro diferentes, que o produtor tem que entender, mesmo a indústria de seguro precisa entender um pouco mais, que são os seguros paramétricos, né? Então, eu não sei se você quer falar um pouco de seguro paramétrico, Daniel, ou quer que eu fale? Bom, Não, posso falar. Voltando no leque lá, né? Você tem os produtos tradicionais, a gente fala os tradicionais e os paramétricos. Que tem alguns produtos que tem a variável preço também, viu, Renato? Que o preço ajuda ali na seguro de receita, né? O paramétrico, ele meio que é um seguro com base de dados, né? Então, por exemplo, o seguro paramétrico mais tradicional que a gente fala é o de chuva, que aí cobre tanto a falta ou o excesso de chuva. Então, você faz um estudo ali daquele local, vê ali a precipitação média e tudo mais, e aí você contrata um gatilho. Então, eu quero fazer um seguro para 400 milímetros de chuva acumulado no período X nessa região. Então, naquele período, se choveu menos, você tem direito à indenização, se choveu mais, não tem direito à indenização. Não tem perito, não tem nada. Passou aquele período, quantifica lá a quantidade de chuva e tem indenização ou não. E aí,
esse paramétrico, a gente está falando de chuva, mas ele vai para qualquer coisa que tiver Granizo um também parâmetro. vai, não? Granizo? Granizo não, porque Porque você não tem não como... não tem essa... Não tem. Então, Não tem esse base qual que é a vantagem do paramétrico e a desvantagem do paramétrico, Daniel? A desvantagem ainda, né? A desvantagem ainda. Eu acho que não sei nem se você pode falar desvantagem, mas existem algumas discussões do paramétrico, que é o que a gente fala de risco de base, né? Então, por exemplo, você não tem uma estação meteorológica em cada talhão. Então, você não tem exatamente o que choveu ali em cada fazenda, em cada propriedade. Então, você vai trazer isso, ou seja, de uma estação mais próxima. Tem se utilizado muito informação de satélite. Que aí, por exemplo, a gente tem utilizado lá num produto quadrantes de 5 km, 5 por 5. Pode ser que a propriedade do Luiz está no quadrante de cá, a sua propriedade está no quadrante de lá. Vocês tiveram perdas do mesmo jeito, só que o gatilho ficou diferente. E aí, como é que fica? Pô, mas eu tive perda e não recebi. O Luiz teve a mesma perda e recebeu. Então, esse risco de base, de não ser exatamente a informação do campo, ainda é um problema no paramétrico. Só que ele traz uma série de outras coisas, por exemplo, risco de fraude, 0. Aliás, o preço do seguro é infinitamente menor. Por quê? Porque não tem fraude, porque não tem regulação, né? Assim, deu gatilho, deposita na conta no dia seguinte. Quer dizer, vai na conta do produtor. Aí vai depender muito do preço da região. Às vezes está numa região pior, é diferente. Interessante, então, né? E é um seguro que você elimina também a variável manejo. Porque muito problema do seguro é o manejo. O cara foi lá, manejou errado e quer botar a conta na seca. Não é bem assim. Aí tem as questões que são cobertas ou não do seguro tradicional. Mas só que no risco, no paramétrico, você elimina isso. Um exemplo. A maior parte das seguradoras não aceitam solo muito arenoso. Não, seguro em solo muito arenoso eu não quero. Ou então seguro em áreas de implementação recente, pós-pastagem, pós-abertura de área e tal. No paramétrico pode entrar isso à vontade, porque você está segurando chuva, outro que não tem nada a ver com manejo. É um derivativo. Então, assim, aí você tem que entender no leque de produtos. Então, por exemplo, a gente está falando lá do Mato Grosso Preço. O Mato Grosso não se preocupa tanto com a produtividade, que são os seguros tradicionais. Mas às vezes eu posso ter uma chuva na colheita, que vem e me traz um prejuízo grande, aí vai me trazer impacto em qualidade, que o seguro tradicional não cobre qualidade. E você tem também uma preocupação com preço, que aí tem produtos específicos que envolvem preço ali junto com a produtividade e tal. Então, assim, o paramétrico, eu acho que ele não vem... Às vezes alguns falam que ele vai substituir. Ele não vai substituir. Ele vem complementar onde o produto tradicional talvez não... Então, por exemplo, Mato Grosso, como ele falou. Mato Grosso, outro dia eu estava falando com um produtor do Mato Grosso, eu falei, qual que é a sua maior preocupação de produção, de risco de produção? Ele falou para mim, chuva. Chuva na colheita. Chuva. É só chuva, não dá mais nada. Quer dizer, se é chuva... Está resolvido. Está resolvido. E aí ele contrata só chuva. É barato. Ele sai desse negócio de ter que concordar. Assim, é um derivativo. Agora, Luiz, vocês estavam começando a falar sobre um assunto na pergunta anterior que me fez lembrar uma coisa aqui, né? De modelagem, né? Porque se eu cotar agora 10 seguradoras diferentes para o meu automóvel, eu vou ter 10 preços diferentes, os mais estapafúrdios possível. Por quê? Porque cada uma está usando um modelo que acredita que aquele modelo reflete a realidade daquela região. No caso de um automóvel, do CEP onde você está domiciliado, digamos assim. Então aquele CEP tem mais roubo, aquele CEP tem não sei o quê. A idade que eu tenho do condutor, e Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa engraçada, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas, por exemplo, carros vermelhos pagam mais caro seguro, porque o vermelho está associado à velocidade, senão a Ferrari ia ser azul clarinho, né? Então, você vê que coisa interessante, quer dizer, essas coisas que vão colocadas no modelo vão fazer com que o preço seja o mais justo possível. Isso acontece no seguro agrícola?
Por exemplo, você tem a Sombreiro tem uma modelagem dela própria. E como é que ela se compara com outros seguros? Que é isso que o cara vai querer saber. Ele quer saber quanto que ele vai custar o menos, né? Por exemplo, eu troquei de seguradora de veículo a última vez, o cara estava me cobrando metade do preço da outra. Quer dizer, alguém está errado nessa história, né? Ou o outro está me cobrando muito, ou esse não está sabendo precificar. Isso vai estar muito relacionado, Arnaldo, aí pode complementar, Luiz, a base de dados que gera precificação. Praticamente todo mercado utiliza a base de IBGE, que quase todo seguro que a gente vai falar aqui é base em produtividade para grãos. Então utiliza ali as bases de produtividade do IBGE. Aí tem suas críticas ou não às bases, mas quase todo mundo usa mesmo. Então a modelagem em si não vai mudar tanto nesse geral. O que vai mudar? Talvez condição ali de um contrato de resseguro, a capacidade que tem para ofertar e tudo mais. Mas em algumas situações você pode ter talvez grandes produtores ou alguma cooperativa que traz uma base de dados própria, uma histórica interessante, que aí você diferencia, aí você precifica diferente. Mas aí acabam sendo operações mais específicas. Pontuais. Mas é possível. Na grande massa, traz ali uma base de produtividade, utiliza seus IBGE e as seguradoras estão trabalhando, a gente mesmo está trabalhando para montar nossa própria base de dados de produtividade. Só que para isso ser histórico, aí vai um bom tempo, né? E hoje você tem trabalhado mais construção de bases, e aí é a tecnologia vindo para o seguro que já está na agricultura. Produção de bases utilizando sensoramento remoto, que é o quê? Você usar lá a imagem de satélite para pegar a informação da planta, normalmente é o índice de vigor, a gente fala o NDVI, que ele vai vincular aquilo ali com o potencial produtivo. Esse é um caminho, tá? Ainda não está ok. Então, por exemplo, hoje, pegando informação do satélite, dado climático, você não tem hoje falando assim, se choveu 10 milímetros a menos, vai produzir X sacas a menos. Não existe isso. Mas está no caminho. Então, assim, hoje a gente sabe que não vai ter talvez uma base histórica muito precisa e tudo mais. Então, o diferencial que os seguradores estão buscando é isso, estudar modelos utilizando sensoramento remoto com imagem de satélite, dados climáticos, dados preditivos climáticos, para falar assim, opa, a sua área aqui que tem um histórico porque a gente já tem base de imagem de satélite há muito tempo. Então, eu consigo voltar, por exemplo, a gente utiliza lá bases de 17 anos, se eu não me engano, de imagem de satélite, e a gente estuda a fim os últimos 5 anos. Então eu sei que naquela área ali que eu estou fazendo seguro, eu sei que ela teve os ciclos, né? Aqui foi soja, depois foi milho, foi soja, ou era pastagem, e depois virou soja, milho e tal. Então eu consigo saber se teve um bom desempenho ou não, um bom desenvolvimento ou não, mas eu ainda não consigo falar se ela produziu bem ou não, em quilos por hectare, ainda, em sacos por hectare, ainda. A partir do momento que esses modelos conseguirem falar, olha, aqui vai produzir, está produzindo em média X por hectare, aí a modelagem muda. Aí traz... Aí vai ser mais barato também. Nossa, também. Provavelmente sim. E você, por exemplo, você tem essas imagens de satélite cobrindo praticamente o Brasil inteiro? Tem imagens muito precisas de, sei lá, 3 metros, 5 metros de pixel. E tem imagens maiores. Assim, você tem... Aí tudo custa. Claro. Então, assim, vai ficar mais barato? Não sei. Vamos ter que ver qual que é o custo de toda E essa outra modelagem. coisa, você ainda tem que pegar essa base de dados e ter uma inteligência de virar informação. Claro. Porque você tem que ter gente dentro da seguradora para poder trazer isso. Mas ele falou uma coisa interessante. Essa fase. Mas você falou uma coisa interessante. Eu tenho imagem de, sei lá, não sei quantos anos. Só que o pixel que eu tinha 17 anos atrás é diferente do pixel de hoje. Sim, então, mas para agricultura, para você avaliar um talhão, você não precisa ser milimétrico. Não Pode ser precisa. um pouco maior. Então, assim, eu acho que essa é a grande virada de chave que vem do seguro rural, que já teve um pouco na agricultura, né? Quantidade de sensores, imagens de satélites mais disponíveis e tudo mais. E agora o seguro está entrando nessa onda e tentar trazer. Quanto que informação de equipamento, de máquina agrícola a gente tem no campo que a gente ainda não usa? Não usa. Mas deixa eu te fazer uma provocação aqui, porque você me fez lembrar de um caso interessante que aconteceu há uns 3 anos, de uma empresa na região de Ribeirão Preto que ela oferece informação sobre tamanho de safra da cana.
Eu nunca vou me esquecer isso. Os caras estão aí até hoje, vendem informação e fazem previsão de safra com base no satélite. Rapaz, mas eles erraram feio. Acharam que nós íamos ter uma safra muito menor de cana e a safra estourou de cana. Agora, esse ano. Não, faz uns 3 anos, mais ou menos isso. Então você vê o seguinte, o cara que comprou aquela informação, ele fala assim, o que eu faço com essa coisa aqui? Que errou, né? Errou. Então, aonde que está a falha aí numa análise dessa de satélite e tudo mais? Onde é que pode... A falha é que o modelo pode estar errado também do cara, o pesquisador vendeu algo que não tinha para entregar. Agora, me conta uma coisa, na indústria de seguros, nós estamos vivendo ano após ano que os meteorologistas chamam de extremo climático. Isso tem, quer dizer, está no radar de vocês, porque isso possivelmente vai aumentar o preço de seguro, porque está muito frequente. Aumentou. O Resch, isso está no radar do mundo inteiro. É importante você falar isso. Assim, como é que é a estrutura de seguro? A estrutura de seguro é o seguinte, você tem no caso do agro, tem um produtor, e aí você tem, e para ele fazer um seguro, ele tem que ir atrás de um corretor. Então, o corretor é o representante do produtor. Desse lado, você tem a seguradora, e a seguradora também não tem capital para poder dar cobertura para grandes áreas agrícolas. Ela não tem dinheiro para tudo isso. Então, o que ela faz? Ela ressegura em resseguradoras, empresas internacionais grandes, né? Lloyds, Hanover, Partner, tem várias empresas que trabalham trabalham do mesmo jeito que uma seguradora, só que é o seguinte, essas resseguradoras, elas assumem um risco de automóvel no Chile, risco agrícola no Brasil, risco de terremoto na China, um risco nos Estados Unidos. Então, eles têm com a distribuição de risco deles, eles fazem uma gestão de risco. E aí eles conseguem, a gente usa, na verdade, o balanço deles. Então, por isso que o mercado inteiro de seguro é assim. Então, a gente tem um painel de resseguro, toda a nossa seguradora, né? As outras seguradoras, a seguradora do Banco do Brasil, que é muito grande, né? A Brasilseg, quer dizer, todas têm um painel de resseguro porque sabem que o risco do agro é catastrófico. Então, a gente ressegura no mercado internacional. Esses resseguradores, a gente teve em 2022, aqui no Brasil, um problema de safra muito grande. A quantidade de sinistro que se pagou foi mais de 8 bilhões e a quantidade de prêmio foi algo em torno de 6 bilhões. Então, teve um gap de 2 bilhões que quem arcou foi as resseguradoras, obviamente. Aí o que as resseguradoras... Desculpa, falei 2022, não, 2021. O que as resseguradoras fizeram em 2022, 2023? Seguraram, apertaram, estão dando menos capacidade para as seguradoras locais. Tem seguradora que deixou de operar? Teve seguradora que deixou de operar. Assim, e só para fechar, né, esse raciocínio, quando a gente está falando de seguradora e resseguradora, a gente tem ainda um órgão regulador, que é a SUSEP, para seguradoras e resseguradoras. Então, de um lado você tem produtor e corretor, e de outro lado você tem seguradora, resseguradora e a SUSEP, né? Então, quando a gente está falando por exemplo, de bancos, quem é o regulador é o Banco Central. No caso das seguradoras, quem é o regulador é a SUSEP. Então, é uma empresa regulada e a gente tem que... Balanço, você manda todo mês, todos os itens você manda para a SUSEP, e é tudo público, né? Então, quer dizer, é um mercado regulado. Então, está todo mundo olhando. Isso, você falou certíssimo, Resch, ele vai aumentar o preço do seguro. Então, aí a gente volta naquela conversa inicial. Bom, se aumenta o preço do seguro e a gente quer produção, o Brasil é um país exportador, precisa de exportar, porque a gente exporta e importa, né? Então, precisa ter essa balança comercial. Quer dizer, e aí, então, volta-se a questão do subsídio, né? Então, assim, não é que quer subsídio porque quer subsídio. Quer subsídio porque
O seguro vai a cada vez... Não, mas o subsídio agrícola acontece em todos os países. Não, no todos. seguro, mais ainda pelo ponto catastrófico. Né? Então, E nós tivemos, aproveitando, se a gente for lá, a gente está agora saindo de um ano de El Niño. 3 anos atrás, seguidos, Laninha. O Rio Grande do Sul teve seca nesses praticamente 3 anos de Laninha. Contratar seguro no Rio Grande do Sul está muito difícil. Porque coberturas baixas, preço alto. O ano passado o trigo, né? O trigo quase não contratou, o produtor decidiu assumir o risco, porque entrou um ano de El Niño, tende a chover, então não vou contratar porque o seguro está muito caro. Então, assim, vem impactando muito. É isso que o Luiz falou, o resseguro, aí aperta um pouco, aí muda. Muda a taxa, o preço fica maior e a cobertura tende a ficar menor em algumas regiões. Isso vai variar de região para região. Tem região que talvez não mude tanto. Mas vem... E agora a gente está entrando no ano de Laninha novamente. Então, assim, tá complicado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você... Uma seguradora, ela obrigatoriamente tem que desaguar parte do seu risco em uma outra seguradora, não é isso? Depende do ramo, né? Por exemplo, tem seguradora que no ramo de automóvel não... Que ela banca sozinha. Porque é previsível. Aí que tá o ponto. Entendi. É previsível. O ressegurador, e assim, quando não dá nada, o ressegurador ganha dinheiro também. Ganha bastante dinheiro, porque não deu nada, né? A gente... Pô, aquele ditado seguro morreu de velho, eu acho que vem disso daí. Pois é. Mas esse negócio do seguro, as pessoas não sabem do seguro, o certo é não usar o seguro. Né? É como você faz pro seu carro. Você não quer usar, você não quer bater o carro. Seguro não é para ter benefício, né? Seguro não é para ter benefício. É gestão de risco, e aí a gente volta na questão da gestão. É igual hedge, né? Quando você compra uma opção, quando você compra uma opção de venda, uma opção de compra, quer dizer, você não quer usar. Né? Porque a não ser que você não esteja fazendo hedge, esteja fazendo. Não, é a mesma coisa quando eu faço seguro de vida, eu não quero morrer. Claro. Eu quero deixar minha família bem, né? Exatamente. Então, na questão do resseguro, só para ter essa ideia, né? No seguro agrícola, a gente pode falar que fica em torno de 20%, 80% a 20%. Eles podem ter alguns contratos de resseguro que vai para 90%, um pouco mais. Mas 20% as seguradoras retêm e 80% é resseguro. Então, assim, isso pode variar, pode ser que seja 90% resseguro e 10%. Mas a maior parte do seguro agrícola fica com resseguro, o risco. Agora, vamos falar sobre aquele, só por curiosidade, aquele caso que aconteceu com aquela ponte em Baltimore. Quanto que aquilo vai custar para o seguro? Acho que é 20 bi. Então fala qual que foi o caso. Não, o caso do navio que bateu na ponte em Baltimore, lá nos Estados Unidos, que ainda bem que não afetou muito, mas, por exemplo, afetou o pessoal do café, eu sei que afetou. Né? Porque Baltimore era um ponto lá de recebimento de café, por exemplo. Mas, por exemplo, um seguro desse daí, como é que fica? Então, o navio... Daniel, o que você acha? Eu não conheço muito de seguro de transporte. Não, mas vamos lá. Assim... Quem que tem que ter o seguro aí? O navio, né? Navio. Então, Mas você viu que o tamanho do negócio é 20 bi? Que seguro é esse de 20 bi? Ué, a seguradora é assim, né? Ele tem que ter um seguro. Para 20 bi, será que ele tem? Talvez não. Então, até onde ele tiver, ele vai ter uma seguradora e um monte de resseguradora atrás, cada um vai pingar um pouco. Tudo bem. E se não der para pagar os 20 bi? Bom, é a empresa de navegação. Vai quebrar a empresa de navegação, vai para o vinagre, quer dizer, provavelmente, não sei, tem que analisar direito esse risco. É igual o risco de satélite. Satélite tem seguro. Né? Tem seguro para vida útil, né? Até eu sei de uma grande resseguradora que contratou resseguro para a vida útil do satélite. E aí a vida útil diminuiu em 10 anos, ela teve que pagar um sinistro. Quer dizer, então, assim, tem seguro para um monte de coisa. Então, onde tem risco, tem seguro. Onde tem risco, tem seguro. O hedge de preço é um seguro, né? Uma opção é um seguro. Sim, claro. Né? Quando a gente está dando aula de opções, a gente fala de seguro. Né? Fala do prêmio da opção, ela se assemelha ao prêmio do seguro. É muito parecido, né? Muito parecido. Então, Daniel, o que mais, hein, que a gente pode falar aí de... O que é risco excluído numa apólice de seguro de agro e o que são os riscos que são
incluídos, né? Ó, o De seguro- maneira geral. O seguro tradicional aí, principalmente para grãos, ele vai cobrir ali a seca, né? A falta de chuva, o excesso de chuva também, principalmente às vezes ali no momento do plantio, então chove muito, tem aquele escoamento, forma o famoso cascão ali, né? E aí ele vai cobrir geada, granizo, e o que é excluído normalmente são eventos que não são relacionados a risco climático. Então, por exemplo, um problema de manejo, praga, doença, é um risco excluído, independente se o produtor executou o manejo, tá? Então, assim, ele foi lá, aplicou o produto, mas talvez não aplicou corretamente ou o produto não foi eficaz. Entrou a doença, a produtividade que aquela doença deixou, interferiu no potencial da planta, ela vai ser excluída. Então, o perito, quando vai para o campo, ele verifica lá na pólice riscos excluídos. Talvez uma população baixa de planta, porque ele plantou um estande baixo, pragas e doenças. Então, o perito, ele tenta medir isso no campo para falar, olha, dessa produtividade aqui que a gente mediu, tem aqui um percentual que provavelmente foi por uma competição por mato, ou por doença, ou por falha de população baixa de plantas. E aí desconta isso na produtividade e aí calcula a indenização. Normalmente, os riscos excluídos são assim, um tema de bastante discussão no campo, porque às vezes o produtor não concorda, não, mas eu apliquei, mas mesmo assim e tal. Mas normalmente ele acontece por problema de manejo. Manejo e aí por questões relacionadas a solo e tudo mais. Mas normalmente é manejo, que aí você tira fora o risco climático. Na área agrícola, qual é o produto mais segurado? Hoje é soja e milho. Soja e milho. Quer Soja dizer, e o milho. Mato Grosso, esse ano tinha muita coisa segurada lá. Não, Mato Grosso não contrata seguro porque ele tem uma estabilidade climática maior do que o... Tinha, né? Sim, A gente não mas- sabe. Tinha, né? Do que o sul do país. O produtor lá assume muito risco. Por exemplo, essa safra mesmo teve uma perda grande lá. E muita coisa não estava segurada. Quando a gente está falando desse negócio, por exemplo, do Mato Grosso, hoje tem até está se prorrogando muita dívida de crédito rural por conta do problema que, além de ter problema de produtividade, o preço caiu. Né? Então, naquela formulinha, a lucratividade foi para o vinagre. E o custo de produção estava alto. Então, foi o pior dos mundos. Qual que é o ponto aqui do subsídio? Né? Quando você subsidia a taxa, a princípio ele está com seguro. Então, alguma coisa ele vai ser indenizado. Né? Então, agora, quando não subsidia, o que acontece? O governo tem que prorrogar as dívidas. Para prorrogar as dívidas, impacta também o plano safra desse ano que vai sair. Quer dizer, então, tem toda uma cadeia de acontecimentos que acontecem por causa de um problema que existe gerado por um problema climático. Então, assim, o Mato Grosso ele contratava menos, porque era mais homogêneo, e o sul do país contrata bastante. O sul do país já sabe que tem que contratar milho safrinha, né? Hoje o milho, ele é a safrinha, a segunda safra, é a grande safra. Então a gente vai produzir, sei lá, 130 milhões de toneladas, ou um pouco menos. Quer dizer, e aí 80% é segunda safra. E a segunda safra tem risco. Por quê? Porque a segunda safra você planta no momento em que a chuva vai diminuindo. Tem risco no Mato Grosso, como tem risco no Paraná e no Rio Grande do Sul, que tem... Aliás, o Rio Grande do Sul não planta safrinha. Ou no Santa Catarina ou São Paulo, que tem um risco de geada. Né? Tem um ponto aí também, que assim, um desafio do seguro, das seguradoras, do mercado, é expandir esse risco, né? É diversificar, então assim, contratar mais culturas, produtos diferentes em regiões ali mais para o Mato Piba, para o Centro-Oeste. Então assim, você precisa talvez ter mais produtos ou variáveis, né, modelagens mais atrativas para essas regiões. E tem um problema um pouco estrutural também, que falta um pouco da consultoria de seguro
nessas regiões, um olhar sobre o seguro. Então, sei lá, a gente tem muito seguro contratado, às vezes, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás, que são corretoras do Paraná que têm clientes do Sul que produzem lá em cima também. Então, falta um pouco mais essa cultura do seguro quando a gente vai indo para o norte. E a pergunta que eu ia te fazer, a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. Qual é a abordagem que se tem hoje no Brasil para trazer o produtor fazer o seu seguro? Eu queria aproveitar até para a gente dar uma geral, porque nosso tempo já está começando a se esgotar. Fala aí, Luiz, como é que é essa abordagem aí? Bom, primeiro é uma abordagem de risco, né? Eu acho que a abordagem tem que ser uma abordagem de risco, né? E aí, quando eu vou dar aula tanto de derivativos quanto de seguro, etc., o primeiro ponto que você tem que falar é olhar, abrir. Aliás, foi você que me ensinou, né? Você pega lá o seu plano básico, que é o custo de produção, quanto que eu vou colher, quanto que vai custar, quanto que vai ser o preço. Você pega o seu plano de voo básico e você vai usando esse plano de voo para falar assim, bom, agora onde que eu tenho que sair do risco aqui? Onde que eu tenho que me transferir esse risco para alguém? Eu dou aula disso, quer dizer, e assim, você fala, pô, mas é simples. O conceito é simples, é difícil fazer, porque tem que sentar na porra do computador e ficar batucando no computador, fazendo cenários, tá? Não é fácil fazer, mas tem que fazer. Então a abordagem é essa. Hash, o seu boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu estava pensando o seguinte, o agricultor, que já que estamos falando de seguro agrícola, o agricultor ele não para um segundo para pensar, porque se ele parar, o cara trata a terra, joga semente, um monte de dinheiro, joga adubo, né? E depois olha para cima para ver se vai chover na hora certa. Se você convencer o cara disso, ele faz seguro, acho eu, né? E tem o cara é um puta de um otimista, né? E além da quantidade desculpa, mas é só o Regis, ele é um otimista, sabe por quê? Porque o produtor, ele planta com coração, ele não planta com porque é difícil, é uma atividade difícil, né? Então acho que se o cenário é ruim ou bom, ele não vai deixar de plantar, ele vai plantar. E assim, você não sai com a sua caminhonete da garagem sem um seguro, mas aí você planta lá, enfia dinheiro na terra e fica esperando. Exatamente. É engraçado isso. Tinha milhões de caminhonetes. Exatamente. Gente, eu acho que o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Foi mais um papo de commodities bastante elucidativo. Eu acho que é sempre assim, né? A gente não dá para falar em uma hora um assunto tão rico como esse aqui. Ó, esse aqui já é o barulho que vai entrar um pessoal aqui na sala batendo na gente. Mas olha, eu queria agradecer então a presença de vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado, Hash. Finalmente você apareceu aqui no nosso programa, né, depois de muitos contatos, né? E então eu espero vocês até o próximo mês, final, sempre no final do mês, e a gente vai trazer outros assuntos aqui em Papo de Commodities. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.